Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Com muita alegria que nós começamos essa reunião online, recebemos você aqui e continuamos semeando na sua vida, palavras de transformação, palavras proféticas, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Eu quero apenas dar dois anúncios curtos aqui, 3 anúncios, curtos para o pessoal aqui de Miami especificamente. Primeiro, nosso culto, nossa reunião presencial mudou o horário, né? Tá 5 horas da tarde. Não esqueça disso. 5 horas lá na igreja. Não é para sair de casa às 5, é para chegar lá na igreja às 5, tá bom? Pra gente não atrasar, porque a ideia da gente ter mudado o horário para mais cedo é pra gente ir embora mais cedo, especialmente por causa das crianças, tá bom? Então, por favor, não atrase. 5 horas lá na igreja pra gente terminar no horário. Segundo detalhe, hoje eu vou estar atrasado. Então, a Thaís vai começar o culto porque eu estou realizando um casamento, tá bom? Tenho que fazer um casamento, começa às 3h30, deve terminar umas 4h30, e aí até eu chegar em Downtown, talvez eu chegue às 5h10, vou chegar um pouquinho atrasado, tá bom? Mas eu vou estar lá. E por último, dia 23, não esquece de uma coisa, dia 23, nós vamos ter o Trunk or Treat, o dia que a gente vai aqui ter um evento para nos conectarmos com a comunidade ao redor da nossa igreja, em parceria com a igreja americana. Então não perca essa, a gente está precisando de voluntário, a gente quer participar lá, muito importante, para eles verem que nós, comunidade brasileira, estamos engajados na missão junto com eles, tá bom? Então, dia 23, Trunk or Treat. Se você quiser decorar o seu carro e distribuir doce, vai ser uma benção. Se você quiser só estar lá na igreja ajudando, distribuindo, ajudando com as tarefas, também vai ser uma benção. Por favor, faça contato comigo para a gente poder ajudar esse evento, tá? Seria muito legal. E eu já estendo também aqui um convite, porque a gente vai ter o Trunk or Treat aqui de Coral Gables no dia 31. Então, se você quiser ajudar nos dois, a gente fica muito feliz, tá certo? Então é isso. Vamos preparar nossos corações e mentes para a gente adorar a Deus e meditar em sua palavra. Amém? Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, porque dependemos de Ti, Senhor, e queremos confessar nossos pecados, seja por palavras, pensamentos ou atitudes, e te pedimos, Senhor, que Tu nos limpe, nos lave, nos purifique e nos molde, Senhor, segundo a Tua vontade, para que nós possamos estar mais perto de Ti, em primeiro lugar, e também para que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós queremos ser canais da Tua bênção, canais do Teu amor, canais de transformação. Por isso, transforma-nos primeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Uma das frases mais comuns do mundo dos crentes. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá, nós vamos continuar hoje com a nossa série de mensagens E se, para quê? Né? Tem sido muito interessante, um desafio pessoal muito grande preparar essas mensagens, porque eu tenho me dado uma liberdade de sonhar um pouco mais nessas mensagens, de buscar a orientação de Deus e buscar o entendimento da palavra de Deus para poder compartilhar com vocês de uma maneira diferente, porque o e se para quê é uma pergunta, então é uma sugestão, né? É um sonho, é uma hipótese, e se isso acontecesse, para que aquilo acontecesse. Então as reflexões têm sido impactantes pessoalmente, e eu acho que Deus tem nos falado através desse método, desse desafio. E eu estou muito contente. Né? Então a gente já teve a primeira mensagem. Se você perdeu, volta lá 2 semanas atrás. E se Deus fosse nosso chefe, para que nós encontrássemos alegria no nosso trabalho, ou para que você pode estender, né? Para que nós encontrássemos alegria na nossa família, na nossa igreja, no nosso prédio, em tudo que nós fazemos, né? Se Deus fosse o nosso chefe, se nós nos posicionássemos diante da vida como representantes de Deus, como seriam as nossas atitudes, quais seriam as nossas prioridades, para que a gente vivesse, encontrasse Deus em tudo que nós fazemos, encontrássemos a alegria que vem de Deus em tudo que nós fazemos. Eu gostei muito, sinceramente, de meditar sobre isso. Falou muito ao meu coração e tem falado, né? Porque é uma constante lembrança, né? Todas as vezes que a gente está fazendo qualquer coisa, trabalhando, isso move a nossa ética, né?
Na semana passada nós falamos, e se nós fôssemos profetas para que o mundo conhecesse a Deus, né? Para que mais pessoas viessem a conhecer a Deus. E aí nós meditamos sobre o coração, o posicionamento da fé cristã, que é baseado numa ética de vida. A vida não é questão de resultado, mas é questão dos valores que guiam essa vida, né? Então, isso é o que Jesus veio nos mostrar, conectado com a escola profética, porque Jesus não estava preocupado com a vida religiosa, ele estava preocupado com a vida das pessoas, o que nos motiva, né, no nosso dia a dia, né? Então, claramente na vida de Jesus a gente vê que a preocupação maior não é de acumulação de bens, de materiais e nada disso. É o que nos motiva. Não é questão de aparência, não é questão de performance, é o que nos motiva, muito disso. Então nós fizemos uma reflexão sobre isso, terminamos com o sermão da semana passada simplesmente com o texto bíblico, né? Puro e simples, de alguns profetas, que eu inclusive vou citar novamente hoje, porque é muito impactante, é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então hoje, nessa nossa terceira mensagem, eu quero falar, e se vivêssemos, se fizéssemos a vontade de Deus, para que o reino de Deus se manifeste em nosso meio, para que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas. Quais seriam os impactos que teriam isso na nossa vida? O que você pensa? Se nós todos os dias buscássemos e conseguíssemos fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, para que o reino de Deus se manifestasse ao nosso redor, todos os dias. E eu quero, obviamente, ler do texto bíblico, que é bem no comecinho do ministério de Jesus aqui na Terra. Foi logo após a tentação de Jesus, diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 12. Segundo a Nova Versão Internacional, diz: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ele está citando os profetas, né? E diz o versículo 17: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus, o reino de Deus, está próximo. Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. O reino de Deus está próximo. Jesus pregava isso. João pregava isso. E é muito interessante porque isso causa um montão de confusão até hoje nas igrejas, nas reflexões, né? E a gente vai meditar um pouquinho hoje sobre o que é o reino de Deus, né? Como ele se manifesta, o que eu tenho a ver com o reino de Deus. E eu confesso para você que isso me motivou a começar a ler um livro que eu tenho há bastante tempo e nunca tenho tempo de ler, fico deixando para depois, que é esse aqui, O Reino Entre Nós. É um livro muito legal, Transformações de Comunidade pelo Evangelho Integral. Gosto muito do tema e comecei, não terminei ainda a ler não, mas tem sido muito legal. Então, diz aí, Jesus pregava dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. No inglês, a tradução no inglês, você tem 3 tipos aí, porque existe um debate em relação à conjugação verbal. Você vai ler: The kingdom of God, the kingdom of heaven has come, ou seja, já chegou. O reino de Deus chegou. Ou então, is coming. Está chegando, está perto.
está próximo. Então tem esse debate, né? Será que o reino de Deus já chegou ou vai chegar? Né? Imagina naquele momento ali Jesus falando, o reino de Deus está próximo, arrependa-se que o reino de Deus está próximo. Será que ele queria dizer que ainda não tinha chegado? Ou já tinha chegado? E se tinha chegado na sua versão completa ou não? Né? Tipo um carro, é um carro 1.0 ou era o completão? É o carro básico ou completão, com tudo de fábrica? Né? Enfim. Então, o que você acha que é o reino de Deus? O reino de Deus é um governo que Deus manda e as pessoas obedecem e que tem que ser desse jeito, e se não for, as pessoas devem ser punidas porque não fizeram a vontade de Deus, porque não cumpriram com aquilo que estava prescrito. Olha, muitas pessoas têm vivido sobre essa lógica. Eu ouço muitos crentes falando, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que é uma citação do Antigo Testamento. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e fica achando que a solução para os problemas do mundo é que todos os governantes sejam crentes, que todos os governantes sejam da igreja, porque assim Deus estaria guiando aquela nação e as coisas seriam melhores, porque as pessoas viveriam de acordo com a vontade de Deus. Eu não gosto dessa mentalidade. Olha eu arranjando problema, né? Eu não gosto dessa mentalidade. Por quê? Porque é uma mentalidade descontextualizada, né? Mesmo quando Davi citou essas coisas, não tinha nada a ver com o que a gente vive hoje. E sabe quem vive sobre essa mentalidade muito forte? O Talibã. O Estado Islâmico. Essa é a mentalidade deles. Eles têm fundamentalistas, eles pegam o texto sagrado deles, que é o Alcorão, e são fundamentalistas em relação ao texto, e por isso não deixam que mulheres estudem, que mulheres trabalham, e tratam mulheres como submissas de uma maneira humilhante, né? Que a gente não deve seguir, são preceitos que a gente não deve seguir. Então, eu tenho muito cuidado, porque isso é o quê? É uma teocracia, é a mentalidade da teocracia, que Deus tem que ser o líder e as pessoas são representantes desse Deus e, portanto, ninguém pode questionar os erros desses governos. Então, você pensa que realmente o reino de Deus é isso? Você pensa que realmente Deus está preocupado em governar as nações, em ditar como as coisas são, como as coisas devem ser? Eu tenho a tendência a dizer que não. Né? Você pode pensar que Deus fez isso na época de Noé. Né? O mundo não estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Deus mandou o dilúvio e reconstruiu tudo a partir de Noé. Mas na sequência, o que Deus fez? Deus se revelou, Deus libertou o povo, Deus escolheu um povo para mostrar a sua ética, para mostrar a sua moral, para mostrar como as pessoas devem viver em relacionamento com Ele, Deus, uns com os outros e com a criação, né? Mas Deus não obrigou as pessoas a realizarem ponto a ponto. Se as pessoas quisessem desobedecer, elas desobedeciam, pecavam e colhiam o fruto do pecado. Mas não eram assassinadas por isso e nada disso. Então, não tem lógica. Porque o Antigo Testamento ele manifesta o ideal do reino de Deus. Eu já falei isso para vocês. Deus sendo o rei, sendo representado pelos reis, pelos sacerdotes e pelos profetas. Mas essa representação sempre foi falha. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Adão e Eva. Todos nós somos pecadores e pecadoras. E é por isso que o Antigo Testamento e a lei de Moisés, ela é sombra das coisas que viriam. Então ela aponta para um modelo de reinado, de ética, de convívio, de relação do ser humano com Deus, do ser humano
com o ser humano e do ser humano com a criação, ela aponta o ideal, mas é impossível de se alcançar. E justamente por ser impossível de se alcançar, que Deus envia seu Filho unigênito para viver entre nós, para se sacrificar por nós, para morrer por nós, para ressuscitar por nós. Porque somente através de Jesus Cristo nós conseguimos acesso ilimitado a Deus. Ou seja, quando Jesus está falando o reino de Deus está próximo, tem duas coisas. Ele está apontando para o fato de que ele é a manifestação, é encarnação do próprio Deus. Então, ele é a manifestação suprema da vontade de Deus e, portanto, ele é a manifestação suprema do reino de Deus, da vontade de Deus, né? E o que Jesus faz em relação aos governos? Ele não dá a mínima. Ele não dá a mínima. Quando vão cobrar imposto, o que ele fala? Quem é a cara que está na moeda? César. Então dá a César o que é de César. Só faltou falar, eu não quero saber disso. Eu estou aqui para reconciliar cada ser humano com Deus, com o Eterno. Eu não estou aqui preocupado com o governo A, B ou C. Não. Eu não estou preocupado em estabelecer um reino. Ele falou em certo lugar que meu reino não é daqui. Não é o reino desse mundo, é o reino aqui do coração, da relação direta com Deus. Esse é o reino de Deus. Né? Então, no Antigo Testamento, o que eu estou querendo dizer? No Antigo Testamento, sim, havia essa mentalidade de que o reino de Deus era uma teocracia. Era Deus dirigindo o povo. Então, Deus se manifestava, Deus escolhia líderes, Deus escolheu Moisés, Gideão, Sansão, Davi e tantos outros para tirar o povo debaixo da opressão do inimigo. Mas o pecado de Israel se acumulava tanto porque eles não conseguiam, porque eram pecadores como nós somos, e não tinha o acesso e a transformação espiritual que nos proporciona o sacrifício de Cristo, né? O Espírito Santo a partir do sacrifício de Cristo. Então, eles continuavam pecando, até que foram para o exílio. Então, no Antigo Testamento, eles tinham essa expectativa de reino de Deus sendo o governo de Deus, direto de Deus. Mas no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, perdão. No Novo Testamento, as pessoas do século I tinham a leitura que o reino de Deus está próximo, tinha duas vertentes. Uma, o reino de Deus está próximo significaria o julgamento de Deus está próximo. Deus vai voltar e vai nos julgar e por isso precisamos nos arrepender. Porque se não estivermos arrependidos e vivendo a vontade de Deus, nós seremos condenados. E esse é o segundo entendimento. É viver segundo a vontade de Deus. O reino de Deus é quando a vontade de Deus se manifesta. Eu gosto até de uma definição que eu li aqui no livro, que eu achei muito fácil de gravar. Quero que você guarde aí. Onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. Onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, aí se manifesta o reino de Deus. Ora, se isso for verdade, significa então, a gente pode afirmar que o reino de Deus, se o reino de Deus é a vontade de Deus sendo manifesta, só a partir do Novo Testamento, só a partir de Jesus, que o reino de Deus se manifesta? Óbvio que não. Porque a vontade de Deus é feita desde a eternidade. Né? Deus chamou Moisés, Deus chamou Abraão, Deus chamou Adão. Na narrativa da criação, a vontade de Deus estava sendo feita. Até a queda do homem e da mulher, a vontade de Deus estava sendo feita, ou seja, o reino de Deus se manifestava no Éden. Mas a partir do pecado, o pecado corrompeu tudo que era bom, então nem sempre a vontade de Deus se manifesta para os nossos olhos. Não é que Deus não controle as coisas, Deus governa as coisas, mas devido ao livre-arbítrio, devido às nossas falhas, aos nossos erros,
Não é sempre que nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. Mas todas as vezes que alguém cumpre a vontade de Deus, o reino de Deus está se manifestando, né? O próprio Deus orientou Moisés a fazer um monte de coisa, faz isso assim, faz isso assado. E todas as vezes que Moisés obedecia, a vontade de Deus se manifestava. Portanto, o reino de Deus se manifestava. Quando pecava, não, aí não se manifesta. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, o reino de Deus se cumpriu na criação, na vida de Noé, na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Davi, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida do pastor Lucas, na sua vida. E por vezes não se manifestou, porque nós pecamos, nós negamos a Cristo, né? Nós fazemos o que não é perfeito aos olhos do Senhor, né? Então, o que a gente diz para resolver isso? O reino de Deus, ele está perto, ele já veio ou ele está por vir? Todas as alternativas estão corretas. O reino de Deus já veio, já se cumpriu. Todas as vezes que a gente faz a vontade de Deus, que alguém faz a vontade de Deus, o reino de Deus está se manifestando. Todas as vezes que alguém peca, o reino de Deus não está se manifestando. Então, o reino de Deus, a gente usa um termo em teologia que diz: o reino de Deus é agora, mas ainda não. O reino de Deus é agora, mas ainda não. O reino de Deus se manifesta agora, todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, mas ainda não da sua maneira perfeita, completa, como nós experimentaremos após a segunda vida de Cristo. Após a segunda vinda de Cristo, após o julgamento, após o reino de Deus ser implementado em toda a sua, como eu digo isso? Completo. Eu quero falar completude, mas eu não sei se isso é uma palavra. Quando Jesus voltar e restaurar tudo, será como o Éden. Nós teremos uma vida em harmonia uns com os outros, em harmonia com Deus, em harmonia com a criação. E a vontade de Deus reinará, imperará. Não haverá pecado. Então, nesse momento, o reino de Deus será completo. Mas ainda não estamos lá. Então, o reino de Deus se manifesta sim agora. Deus nos chamou, a mim e a você, a fazermos a vontade dele para que o reino de Deus se manifeste. E cada vez que nós manifestamos a vontade, fazemos a vontade de Deus e manifestamos o reino de Deus, mais vidas são impactadas, mais vidas são transformadas e mais vidas se chegam aos pés de Cristo. Então, qual é o nosso trabalho? Qual tem que ser o nosso objetivo? Fazer a vontade de Deus diariamente. Por isso eu pergunto, e se nós fizéssemos a vontade de Deus todos os dias, para que o reino de Deus se manifestasse? Para que nós experimentássemos mais dessa grandeza, dessa glória, desse nível de transformação que nos aproxima daquele reino ideal que nós ansiamos, que nós queremos um dia viver. Não é questão de governo, não é questão de mandar um no outro, é questão de ver a glória de Deus, é questão de ter humildade para experimentarmos a alegria que vem dos céus, a alegria mais profunda que existe, a alegria do reino de Deus. Mas, pastor, qual é a vontade de Deus? Como que eu vou falar isso? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Sabe, quando a gente fala fazer a vontade de Deus, não é uma coisa vazia. Porque Deus é tão bom, nos amou tanto, que Ele, como eu disse, escolheu um povo, levantou profetas, levantou sacerdotes, levantou líderes, que colocaram nesse livro que a gente chama de Bíblia, nos livros dentro desse livro chamado Bíblia, exemplos do que é a vontade de Deus. Então eu pergunto, você acha que a vontade de Deus é que você faça sacrifícios? Não, eu acho que não. A Bíblia diz que não. A vontade de Deus é que você
viva religiosamente, que você seja um religioso, é que a religião impere no mundo? Não. A gente também já viu que não. A vontade de Deus seria que nós façamos reuniões atrás de reuniões, congressos de jovens, congressos de mulheres, congressos daquilo, congressos e mais congressos, mais congressos, mais congressos? Também não. Será que a vontade de Deus é que nós oremos longamente, de voz alta, gritando, oremos em língua o tempo inteiro? É aí que o reino de Deus se manifesta? É isso que é a vontade de Deus? Não. Sim e não, né? Todas essas coisas são meios, são veículos, né? A vida de disciplinas espirituais, que alguns chamam de vida religiosa, é um veículo que te leva até realizar a vontade de Deus, que te aproxima de Deus, para você fazer a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus, né? Então, o que diz? Eu vou ler aqui parte do que eu li semana passada. Isaías 11. Se você puder ler, leia do 11 ao 17. O barulho do carro. Eu vou ler aqui só um trecho. Segundo a versão, a mensagem diz assim: que seria a vontade de Deus? Está aqui, ó. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelos sem teto. Miami, gente. Miami, as motos. Façam alguma coisa pelos sem teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Digam não. É o que diz o texto claramente. Através de um profeta chamado Isaías. Através de outro profeta chamado Oséias. Você pode ler no capítulo 6. Você fala assim. Deus fala assim pra gente. Procuro misericórdia que dure. Não preciso de mais religião. Tá vendo por que eu falei que a gente não precisa de religião? Oséias continua dizendo assim: eu quero que vocês conheçam a Deus. Não quero que participem de mais reuniões de oração. Quero que vocês conheçam a Deus. Em Amós, o profeta Amós escreve assim, segundo Amós, Deus disse: não suporto mais essa música barulhenta do culto ao ego. Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero, isso é tudo que eu quero. E finalmente, o profeta Miqueias diz: façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem então a sério, levem Deus a sério. Isso vai muito de acordo, tudo isso que eu li, com o Sermão da Montanha de Jesus, em que ele fala para amar o próximo como a si mesmo, que ele fala para amar o inimigo, ele fala para dar o outro lado da face, né, para não buscar vingança. Quando ele fala pro jovem rico: doa todos os teus bens, dê tudo aos pobres e me segue, porque o que importa é me seguir, o que importa é estar junto a Deus. Não importa tanto essas coisas que vocês fazem para o seu próprio ego. Então, eu deixo aqui a pergunta: será que você quer fazer a vontade de Deus? Será que você quer ver a vontade de Deus se manifestando na sua vida? Será que realmente nós queremos o reino de Deus se manifestando ao nosso redor? Porque se nós queremos, a gente tem que engolir o nosso ego e fazer isso aqui, fazer o que é correto e justo ao próximo, sendo compassivo, leais em amor, que a gente faça justiça, que a gente seja íntegro, né? Que a gente conheça a Deus, conheça o Eterno, né? Que a gente seja misericordioso e não orgulhoso, né? E que a gente diga sempre não para o mal, que a gente faça o bem, que a gente trabalhe pela justiça, que a gente faça alguma coisa pelos sem-tetos, que a gente levante a nossa voz em favor dos indefesos. Ou seja, se você lembrar ou conectar essa mensagem com a mensagem da semana passada, a vontade de Deus é que nós sejamos profetas
que sigamos a ética profética, a ética profética do reino de Deus. Fazer a vontade de Deus é viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus significa combater a injustiça, combater o que está errado, defender o que é certo, defender o amor, defender a reconciliação e não o ódio, não a briga, não a divisão. Defender a parceria e não a submissão. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é viver no reino, segundo o reino, para o reino, para a glória de Deus e não para nós. Quero te oferecer isso, essa meditação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te espero aqui no próximo domingo. Abraço.